Vereador Cássio Trogildo tem o mandato cassado pelo Tribunal Superior Eleitoral. Decisão da Justiça foi acatada nesta semana pela mesa diretora do Legislativo. Ocupações urbanas pautam 2 reuniões na Câmara Municipal. Comunidades pediram apoio dos parlamentares das comissões de Direitos Humanos e de Habitação. Vereadores discutem a preparação de Porto Alegre para atender a meta do Plano Nacional de Educação. Tribunal de Contas do Estado aponta que o município ainda precisa abrir mais de 5.000 vagas para a educação infantil até o ano que vem. Estes são os destaques do Jornal da Câmara, que está começando agora. Olá, o Jornal da Câmara de hoje começa falando sobre a cassação do mandato do vereador Cássio Trogildo, do PTB. A decisão foi anunciada pela mesa diretora do Legislativo Municipal na tarde desta terça-feira, após reunião extraordinária. A medida atende decisão do Tribunal de Justiça Eleitoral. A cassação do mandato do parlamentar vai ser publicada no Diário Oficial do município. Isso deve ocorrer na próxima semana. Trogildo foi acusado pelo Ministério Público de utilizar a estrutura da Secretaria de Obras, quando era titular da pasta, para a realização de serviços asfálticos e de iluminação em troca de votos na eleição de 2012. O parlamentar recorreu da decisão do Tribunal Regional Eleitoral. Na semana passada, o Legislativo da capital foi notificado sobre o posicionamento do ministro Luiz Fux, do TSE, que confirmou a cassação do PTBista. Em reunião extraordinária na tarde desta terça-feira, a mesa diretora aqui da casa anunciou a perda do mandato. Nós fomos oficiados pela TRE, a Zonal 161, nos informando que nós deveríamos cumprir a decisão do ministro Fux. Então nós reunimos a mesa diretora e cumprimos através de um ato a perda do mandato do vereador. Agora nós vamos encaminhar para o Diário Oficial, assim que sair no Diário Oficial, aí então nós chamaremos, assim que cumprir os trâmites, né, que começa pelo Diário Oficial, nós chamaremos então o vereador substituto, que será o primeiro suplente. Líder do PTB e cotado para assumir a presidência da Câmara Municipal em 2016, Trogildo aposta na decisão do Pleno do TSE para reverter a situação. Enquanto isso, o partido também aguarda, antes de qualquer definição. Estamos aguardando, inclusive, a própria publicação no Diário, que ela está prevista para a semana que vem. Então, nesse sentido, enquanto a efetividade da publicação não se configurar, até lá, inclusive, aguarda-se uma manifestação do ministro, o que foi provocada pelos advogados de defesa do vereador Cássio, no sentido de um esclarecimento a respeito de até a decisão final da Corte, se efetivamente fica no cargo ou não. Na segunda-feira, antes de sair a decisão da mesa diretora, Trogildo acompanhou a sessão plenária. Na ocasião, ele disse que estava tranquilo. Está tudo sob controle, nós estamos aqui plenamente convictos de que a Câmara está cumprindo o nosso papel e nós também estamos cumprindo o nosso papel aqui na Câmara. Na sessão plenária de segunda-feira, antes de ter o mandato cassado, o vereador Cássio Trogildo acompanhou a decisão do plenário de manter o veto do Executivo a um projeto de lei apresentado por ele. O documento alterava o plano de carreira de alguns servidores do Departamento Municipal de Habitação. A Prefeitura vetou totalmente o texto proposto pelo vereador Cássio Trogildo. Conforme o parlamentar, o projeto tinha como objetivo conceder gratificação por atividade especial a alguns guardas municipais que também atuam como motoristas no DEMAB. Nesta segunda-feira, os vereadores apreciaram o veto da Prefeitura e decidiram manter a decisão do prefeito. Houve um veto entendendo de que não seria prerrogativa do vereador e do legislativo apresentar esse tipo de projeto. Nós acatamos o veto porque já construímos com o Departamento Municipal de Habitação e com o prefeito municipal, o executivo vai apresentar o projeto. Então, no mérito, ele vai ficar resguardado, não é? E qualquer eventualidade, como o veto disse, de ter um problema de vício de origem, também vai ficar corrigido. Nesta semana, o vereador Dr. Goulart reassumiu o cargo de vereador da capital. A cadeira do Legislativo era ocupada até então pelo vereador Carlos Casartelli, primeiro suplente do PTB. Humberto Goulart foi eleito vereador de Porto Alegre em 2012 com mais de 8.000 votos. Até outubro deste ano, Goulart esteve à frente da Secretaria Municipal da Indústria e Comércio.
De volta ao Legislativo, o parlamentar pretende trabalhar por melhorias na área da saúde. Nós temos que lutar muito pela reorganização da saúde no Brasil, certo? Há uma dificuldade imensa de se entrar dentro do sistema. Quando entra lá, o atendimento é bom, tem bons aparelhos, tem bom material, bons remédios, bons médicos. Mas para entrar dentro do sistema, a coisa está confusa ainda. As pessoas esperam meses, anos, dói, morre, uma porção de coisa. Então eu achei que chegava a hora de eu trabalhar naquilo que eu conheço, que é ser médico de ponta, que nesses 7 anos eu não deixei de sê-lo. A Comissão de Direitos Humanos e Cidadania do Legislativo recebeu na tarde desta terça-feira moradores de ocupações urbanas da capital. O encontro teve como objetivo tentar suspender a liminar da Prefeitura que anula a criação de 14 áreas especiais de interesse social na cidade. Centenas de moradores de 6 ocupações de Porto Alegre vieram à reunião na tarde desta terça-feira. O evento, que iria ocorrer no plenarinho Ana Terra, foi transferido para o plenário Otávio Rocha, para comportar todos os presentes. O encontro teve como objetivo discutir o direito à moradia, previsto pela Constituição Federal. No ano passado, um projeto de lei demandado pelas comunidades foi apresentado aqui na Câmara pelos vereadores do PSOL. O objetivo era transformar 14 ocupações urbanas em áreas especiais de interesse social, as chamadas AEIs. Esse é o primeiro passo para a regularização dessas terras. O projeto foi aprovado por unanimidade na Câmara, mas vetado pelo prefeito. Depois, os vereadores ainda derrubaram o veto da Prefeitura, mas a lei ainda está suspensa devido a uma liminar da Justiça conseguida pelo prefeito. Eles alegaram publicamente, inclusive no processo, que todo esse processo, esse projeto da área especial de interesse social não tinha tido audiências públicas. Foi o que mais a gente fez no ano passado. Inclusive aqui na Câmara nós tivemos 2 tribunas populares, nós tivemos audiências no orçamento participativo, nós tivemos audiências na Prefeitura, nós tivemos audiências em todos os lugares de Porto Alegre, fechamos Porto Alegre por 2 vezes. E a outra alegação que tem áreas que são inviáveis. Bom, é isso que a gente quer, que ele diga quais são as áreas que são inviáveis. Como a liminar da Justiça ainda está em vigor, as 14 áreas não estão protegidas e correm o risco de ter decretada a reintegração de posse. É o caso da ocupação Bela Vista, onde vivem quase 450 famílias na zona norte da capital. Nós estamos com uma reintegração de posse marcada, não tem data certa ainda, mas já está no fórum, já basta os contatos agora com a polícia e... E qual que é o clima lá na região em relação a isso? Como é que está o pessoal? O pessoal está apavorado, né? Porque a maioria não tem para onde ir. Por isso é a nossa luta hoje. Além das comunidades e de ativistas pelo direito à moradia, também estiveram presentes na reunião representantes do Instituto dos Arquitetos do Brasil. O único representante enviado pela Prefeitura foi um assessor jurídico do Departamento Municipal de Habitação. Em breve pronunciamento, ele disse que vai encaminhar as demandas da reunião ao departamento. O assessor não quis gravar entrevista. Vamos fazer um documento requerendo ao governo municipal a retirada dessa ação direta de inconstitucionalidade e a retomada de um grupo de trabalho para fins de regularização dessas áreas, e queremos uma reunião com o vice-prefeito Sebastião Mello para entregar esse documento em mãos e tentar avançar no processo de garantias, né, dessas populações. Como eu disse, são 25 mil pessoas atingidas, né, por essa decisão arbitrária e autoritária do governo de questionar na justiça, e mostra que infelizmente esse governo Fortunati Mello acha que a questão de moradia é caso de polícia, de reintegração de posse, e não questão de programas sociais. A questão da moradia também foi pauta da Comissão de Transportes e Habitação da Câmara Municipal nesta semana. Moradores da ocupação Nova Continental solicitaram a ajuda dos parlamentares para se estruturarem juridicamente e realizarem a compra do terreno onde vivem. Conforme o representante das associações de moradores de Porto Alegre, a área está ocupada há cerca de 3 anos. Hoje vivem no local 140 famílias. A comunidade Nova Continental ocupa um terreno pertencente à ACM, localizado no Morro Santana. Com o auxílio de um advogado e participando do projeto piloto de mediação de conflitos fundiários, as famílias conseguiram negociar a compra do terreno. Agora eles precisam de uma representação jurídica. Essa representação jurídica pode ser por cooperativa ou associação. E é nesse sentido que a comunidade tem tido dificuldade em se organizar, né? E também se fazer representar, porque eles
precisam, né, as suas deliberações no sentido de como comprar, valores de entrada, de parcelamento, precisa ser discutido na comunidade. Porque caso eles não cumpram um eventual contrato de compra e venda, o ônus para a comunidade pode ser muito grande. Eu acho que a proposta está avançando bem, né? O que falta é haver consciência da comunidade agora, que a UMPA vai lá trabalhar, para que eles se conscientizem que o preço é um preço acessível. Em relação às outras comunidades ali que estão com a ação da reintegração, onde os proprietários não querem negociar, lá a CM se dispôs a negociar, já tem uma proposta que estava avançada na comunidade, agora falta nós ir lá construir a cooperativa de fato, a ação de bairro, para que assine um contrato e a comunidade siga pagando para ter sucesso a sua moradia, que é o que eles querem ter a sua casa. No encontro, a presidente da Associação Jardim Continental também solicitou ajuda do Departamento Municipal de Habitação. Como a gente vai começar a pagar, nós temos que conseguir se organizar. E que o DEMAB, né, nos auxilie também. Algumas demandas que nós vamos pedir, como assim, nos auxiliar a nossa comunidade, algumas verbas, alguma coisa que vier para nós. Eu sei que agora a gente vai ter, eles vão ter que nos abraçar junto, né? Assim, porque até agora, na verdade, era só estava sendo negociado advogado com advogado. E a prefeitura não estava muito de fora, né? Representantes da ACM informaram que não poderiam comparecer ao encontro, mas se colocaram à disposição dos parlamentares. Uma visita ao terreno foi agendada para o dia 10 de novembro. Nesta data, os membros da CUTAB devem discutir com a comunidade a compra da área ocupada. O Plano Nacional de Educação determina que, a partir de 2016, metade das crianças de até 4 anos dos municípios estejam matriculadas em creches. O documento também define que todos os meninos e meninas acima de 5 anos tenham garantidas as vagas para a pré-escola. A forma como Porto Alegre está se preparando para atingir estas metas foi tema de reunião nesta semana no Legislativo. A preparação da capital para atender às diretrizes do Plano Nacional foi pauta da Comissão de Educação da Câmara Municipal. A coordenadora de Educação Infantil da Secretaria de Educação apresentou aos parlamentares o trabalho feito pela pasta para alcançar a meta. Segundo Gislaine Marques Leães, o Executivo deve aumentar a oferta de vagas para a faixa etária de 0 a 5 anos com a entrega de novas escolas. Nós estamos construindo escolas ao longo de uma década, já construímos 52, ampliando mais 5.000 vagas. Este ano de 2015 nós já entregamos 5 instituições para a cidade, vamos entregar mais 2 e até março do ano que vem serão mais 8 instituições, totalizando mais 10, né? Ampliando mais de cerca de 1.290, 1.300 vagas. Para além disso, nós estamos ampliando o número de turmas de educação infantil nas escolas de ensino fundamental. O Tribunal de Contas do Estado também participou do encontro. Segundo o auditor José Alfredo, mesmo com o plano apresentado pela SMED, a capital ainda não vai cumprir a meta estabelecida pelo plano. De acordo com o estudo elaborado pelo órgão, vão faltar mais de 3.000 vagas em creches e cerca de 2.000 vagas para a pré-escola. A SMED nos apresentou um plano e ainda a partir desse incremento de vagas ainda restariam vagas não atendidas, tanto na creche enquanto na pré-escola. Nós temos um processo que tramita dentro do tribunal, este processo ainda não se encontra julgado, houve a fase de defesa da prefeitura, agora está na fase de análise dessa defesa. A partir de então ele vai para um parecer do Ministério Público de Contas, após ele vai para julgamento dos conselheiros e a partir daí então é possível que saia alguma recomendação no sentido de que a prefeitura tenha que aprofundar o seu plano de ação. Os parlamentares devem propor soluções para o déficit ainda este ano. Uma delas, para a vereadora Sofia Cavedon, seria reverter a portaria que retira a responsabilidade do governo do estado sobre a educação infantil. Só em Porto Alegre o governo do estado tem de 2.500 crianças nesta faixa etária. No estado são 12.000 crianças. Não é possível que no momento que nós precisamos expandir a educação infantil, o estado simplesmente, unilateralmente, diga que ele não atende mais. A expansão da rede própria e principalmente a mobilização dos pais antes de março, porque vai chegar março, é obrigatório, os pais não se deram conta, o Conselho Tutelar começa a apontar, aí para o poder público é mais difícil, contratar o professor vai demorar, ver a sala, ver a vaga. A Semana Lixo Zero de Porto Alegre foi tema de reunião nesta semana na Comissão de Saúde e Meio Ambiente do Legislativo Municipal.
As atividades de conscientização sobre o descarte correto do lixo seguem até o próximo sábado, dia 31 de outubro. A coordenadora da Semana Lixo Zero afirmou que a destinação incorreta dos resíduos pode impactar diretamente em áreas como saúde e economia. Isso sem falar na destruição do ecossistema. Segundo Fabiola Pesce, boa parte do que é jogado fora poderia ser reaproveitado. Por isso, o evento pretende trabalhar pela conscientização. O objetivo da semana é mobilizar os diversos setores da sociedade para uma reflexão sobre a gestão dos resíduos. O conceito de lixo zero está relacionado com a redução da quantidade de material destinado aos aterros sanitários ou para incineração. Mudar essa realidade pode começar dentro de casa e com algumas medidas bem simples. Então eu terminei minha pasta de dente, eu apertei e não sai mais nada, eu pego uma tesourinha, eu corto ela, eu ainda consigo escovar o meu dente 3 a 4 vezes, só com o que eu tenho ali de residual. E quando eu jogo fora aquela embalagem, ela está mais limpa para reciclagem. De maneira geral, é repensar o consumo e encaminhar o que de fato eu tiver que consumir, encaminhar para um lugar correto. Mas para o presidente da comissão, o vereador Marcelo Esgarbosa, é preciso também o engajamento do governo. Tem uma mudança cultural, né, mas tem também um papel do poder público, né, porque senão fica muito fácil. Né? A gente diz que bom, as pessoas precisam mudar comportamento, sim, né, mas o poder público tem que ser indutor disso e muitas vezes é assim contrariar interesses. De acordo com o diretor do DMLU, 1.300 quilos de resíduos são levados diariamente de Porto Alegre para o aterro de Minas do Leão. Conforme André Carus, a alternativa para reduzir a quantidade seria a construção de um centro de tratamento. A proposta é que a gente possa não abrir mão dos aterros de imediato, que eles servem e muito para colaborar com a prestação desse serviço público, mas para centrais de tratamento que possam qualificar ainda mais o tratamento desses resíduos e possam reverter isso em soluções sustentáveis e em favor da população. A dificuldade seria encontrar áreas para esse trabalho? Porto Alegre tem essa dificuldade, mas talvez a unidade dos municípios possa favorecer a busca por áreas nessas regiões aqui no entorno da Grande Porto Alegre. A programação completa da semana você pode conferir no site www.semanalixozeroportoalegre.com.br. E o espaço da Tribuna Popular da sessão plenária de segunda-feira foi ocupado pelo Instituto Mira Serra. Desde o ano 2000, a instituição se dedica a estudar o bioma da Mata Atlântica. O Instituto Mira Serra é uma organização não governamental de caráter científico e cultural dedicada a estudos de ecossistemas e da biodiversidade do Rio Grande do Sul. No dia 28 de outubro, a instituição completa 15 anos de atuação. Na tribuna, a representante da instituição e presidente do Sindicato dos Biólogos apresentou os estudos relacionados à Mata Atlântica. A sede da ONG é em São Francisco de Paula, né? Então ela tem todas as ações dela voltadas para a Mata Atlântica, tudo que estiver dentro do bioma, mas também contempla a fauna, a flora, trabalho planos municipais de Mata Atlântica, também a questão indígena, tem várias questões culturais também dentro da Mata Atlântica. Vera Lúcia também defendeu a criação do Plano Municipal da Mata Atlântica. Conforme a bióloga, a criação de uma legislação para proteger o bioma é fundamental em grandes cidades como Porto Alegre. Facilitará os licenciamentos, né? Na realidade, a Secretaria Municipal de Meio Ambiente tem dificuldades muitas vezes em delimitar áreas e fazer as compensações, né, pela caracterização ambiental. Então ele vai facilitar essa caracterização e o próprio licenciamento de ocupação de solo, né, de construções, tudo seria muito facilitador nessa área. A legislação que trata sobre o plano de carreira dos médicos do município foi alterada nesta semana. Em sessão plenária, os parlamentares aprovaram o projeto de lei que garante uma gratificação aos médicos aposentados. Médicos e representantes do sindicato da categoria acompanharam a votação das galerias do plenário Otávio Rocha. Com 33 votos favoráveis, o texto foi aprovado por unanimidade. Com a aprovação da matéria, médicos do município já aposentados terão direito à gratificação de incentivo. Quando se fez a lei dos médicos na cidade de Porto Alegre, trocou-se a gratificação de incentivo técnico pela gratificação de incentivo médico. Acontece que por um erro na lei foi encaminhado e não foi reconhecido pela Procuradoria-Geral do município que esta gratificação fosse valer para os já aposentados. Então, aqueles que estavam em fase de aposentadoria e aqueles que
que já estavam aposentados não percebiam esta gratificação. Nós tínhamos, desde 2011 até 2015, em torno de 19 médicos que se aposentaram e não levaram a gratificação nem da JIT nem da GIM na sua aposentadoria. Hoje nós fizemos, né, essa retificação e hoje esses 19 médicos poderão receber a sua aposentadoria que já deveriam ter recebido. Durante a sessão plenária, o vereador Dr. Tiago Duarte solicitou inversão dos trabalhos com o objetivo de priorizar a votação da matéria. O requerimento foi rejeitado pelos parlamentares. Na tribuna, o vereador engenheiro Comaceto criticou a conduta profissional do parlamentar. Dr. Tiago rebateu as críticas realizadas. Eu quero dizer que com relação à minha questão funcional, isso está muito bem resolvido. Eu não sou parasita do parlamento. Eu sou concursado no estado e no município. No estado eu sou licenciado e no município eu cumpro integralmente as minhas obrigações. Agora não posso dizer a mesma coisa do vereador Comaceto, né? Que procura viajar. No ano de 2013 representou mais a Câmara que o presidente, que era eu. Na tribuna, o vereador engenheiro Comaceto também falou sobre denúncias enviadas por lideranças comunitárias da Restinga. Conforme o parlamentar, o documento entregue aos vereadores aborda irregularidades no conveniamento de creches com a Prefeitura e no programa Minha Casa Minha Vida. Comaceto ainda destacou as acusações feitas a um servidor da Secretaria de Governança. O secretário substituto da Governança, Paulo Silva, comanda toda uma rede da utilização da máquina pública com funcionários, CC, os centros administrativos da Restinga e outros, para usarem as máquinas para poder eleger alguns conselheiros, alguns delegados, que é de seu interesse e dos seus grupos. Os parlamentares de oposição entregaram um documento à mesa diretora do Legislativo para que as denúncias sejam encaminhadas à Defensoria Pública, à Polícia Federal e ao Ministério Público. A Câmara Municipal também aprovou 2 projetos de lei que incluem novas datas comemorativas no calendário oficial de Porto Alegre. Um dos projetos é de autoria do vereador Tarciso Flecha Negra, do PSD. Com a aprovação do texto, a festa de Nossa Senhora das Dores será oficializada no calendário da cidade. O evento deve ser comemorado em 15 de setembro. Outro projeto, que também inclui nova comemoração na cidade, é de autoria do vereador Reginaldo Pujol, do DEM. O texto institui o Porto Alegre Jazz Festival, realizado desde 2014 como evento oficial da capital, a ocorrer no segundo final de semana do mês de outubro. Os vereadores da capital prestaram homenagem nesta semana ao aniversário de 75 anos da Força Aérea Brasileira. A cerimônia aconteceu durante o período de comunicações temáticas na sessão plenária de segunda-feira. Dezenas de militares da aeronáutica vieram ao plenário Otávio Rocha para acompanhar a homenagem. A execução do hino nacional brasileiro pela orquestra do órgão marcou o início dos trabalhos. No último dia 23 de outubro, é comemorado nacionalmente o Dia do Aviador. Foi na ocasião, há 75 anos, que o brasileiro Santos Dumont realizou na França o primeiro voo de aeronave da história. A Força Aérea ela é a única força que tem uma ambivalência, né? Nós trabalhamos tanto na área civil, na parte aeronáutica, né? Dando a segurança da navegação aérea. Nós também fazemos um trabalho belíssimo, principalmente na região amazônica, apoiando as populações ribeirinhas, as populações fronteiriças, os nossos indígenas e os nossos pelotões de fronteira. E a principal missão da Força Aérea é garantir a segurança do espaço aéreo nacional. A homenagem à Força Aérea Brasileira foi proposta pela vereadora Mônica Leal. Na tribuna, a parlamentar parabenizou a corporação pelo trabalho desenvolvido em todo o território nacional. Essa instituição tem o Brasil como seu partido. Ela respeita integralmente a Constituição. Então eu achei por bem, num momento tão conturbado político, onde nós assistimos escândalos, corrupção, troca de comando, de cargos, enfim, tantas coisas, que a Força Aérea Brasileira fosse devidamente homenageada pelo seu excelente trabalho e pelo seu crescimento cada vez mais, sempre respeitando a ordem, o progresso e a Constituição. A Câmara Municipal também prestou homenagem nesta semana aos 80 anos da Federação dos Círculos Operários do Rio Grande do Sul. A cerimônia aconteceu no plenário Otávio Rocha durante sessão solene. A sessão foi presidida pelo vereador João Carlos Nedel, do PP,
e proposta pelo vereador Nereu Dávila, do PDT. O parlamentar destacou a atuação da instituição na formação de jovens para o mercado de trabalho. Ligados à Igreja Católica, os círculos foram criados no início do século passado, com o objetivo de prestar auxílio à classe operária em áreas como capacitação profissional, saúde e auxílio jurídico. O representante legal da Federação dos Círculos Operários do Rio Grande do Sul agradeceu a homenagem. Alvides de Bona também destacou que o Estado foi o primeiro no Brasil a criar essas instituições na década de 1930. O Jornal da Câmara de hoje fica por aqui. Obrigado pela sua companhia. A gente se encontra na próxima edição. Até lá!